Não tente correr atrás dos pensamentos. Você não tem fôlego para isso. Você não tem os pulmões de um cavalo. Você está correndo a pé atrás de carros de biga romanos. Nunca vai alcançar. Tem mais de 10 cavalos amarrados. E você só 2 pares de pernas que o seu despreparo físico logo conspirará contra a pouca força que você imagina ter. Essa fluidez mental, esse arrastar selvagem e incalculável dos pensamentos, eles estão para seguir o fluxo da própria vida deles e dialogar com aquilo que há em nós de mais precioso, que são os nossos sentimentos. Vamos colocar aqui os afetos. Os afetos são essa matéria-prima daquelas coisas que nos fazem lembrar que sentimos-nos a nós mesmos e não a outros. Esses sentimentos que são pilares desde nossa infância, na qual sempre nos acostumamos a sentir do mesmo jeito, e com esta memória fazemos grande lembrança de que somos nós que estamos sentindo, e portanto aquilo é autêntico, pois há uma aparência perpétua no tempo. Você sente do mesmo jeito coisas diferentes. Mas há um grande inimigo que conspira todos os dias, não contra você, mas contra aquelas armaduras que você presume ter para manter-se em grande defesa daquilo que você não pode evitar, que são os seus próprios pensamentos. Mesmo que você não os lembre de ter criado, você os produziu por seu amor. Dito isto, o amor aqui visto, não como a consideração do amor romântico, do amor em relacionamentos a outras pessoas, não estou dizendo isso. Falo que é o amor que sustenta os seus afetos primários. Eu não vou colocar aqui nenhuma limitação, nenhuma abordagem psicológica de teoria, porque são muito magras quando se deparam diante da própria formatação esquiva da realidade. Mas eu vou construindo no meu pensamento as sensações que são correspondentes às suas. E é nessa similitude, nesta divisão de semelhanças, que eu posso capturar a sua dor. Porque, bem como dizia Camões, Camões tem um soneto em que ele, já exausto de tudo, provavelmente desolado em alguma terra distante, ele vai dizer assim, que ele não cansa de chorar, pois meus olhos não cansam de chorar, tristezas que não cansam de cansar-me, pois não abranda o fogo em que abrasar-me, pôde quem eu jamais pude abrandar. Não canse o cego amor de me guiar à parte donde não saiba tornar-me, nem deixe o mundo todo de escutar-me, enquanto minha voz fraca não deixar. E se em montes, rios, ou em vales, piedade mora, ou dentro mora amor, em feras, aves, pedras, plantas, águas, ouçam a longa história de meus males, e curem a sua dor com a minha dor, porque grandes mágoas podem curar mágoas. Camões utiliza esse exemplo a fim de que os homens se entendem nas suas deficiências. Ora, e não são as deficiências da humanidade idênticas a todos os homens, quanto participantes da mesma experiência? Lendo um romance de Joseph Conrad, que é A Linha de Sombra, ele vai dizer, no início do romance, quando cita Baudelaire, falando que Baudelaire utiliza o mar como um espelho d'água a representar a linha de sombra. O que seria essa linha de sombra? A linha de sombra nada mais é do que aquele estágio em que todos os homens são obrigados a passar como um rito
saindo da tenra juventude. Conrad vai dizer, ora, os muito jovens não passam por essa linha de sombra, porque a própria constituição da infância e da meninice, ela é um curso contínuo. Não há o que ele vai dizer, momentos. E que momentos são esses? São os momentos de tédio, de tristeza, de dor. Mas, quando o homem sente que está se aproximando daqueles sofrimentos pares da humanidade, que todo homem, toda mulher já passou antes de você e passará e está passando, você não é o único, o exclusivo, o escolhido, o separado para sofrer a própria dor da vida, como a vida é cruel com você. Não é isso. E a própria vitimização dos conceitos enfraquece as consciências. Portanto, se você já encara suas deficiências, ainda mais a própria aparência, que não é possível domesticar os pensamentos e já se entristece com isso, você já é um perdedor. Não é essa a visão. A visão que se estabelece através da linha de sombra é que o homem, sofrendo os sofrimentos comuns a todos, procura nos mesmos sofrimentos aquilo que é seu, onde somente ele possa sentir. E aí é onde vem aquela sensação de que somente eu sei o que eu passo, ou somente eu sei o que eu sofro, como uma espécie de auréola de olhe como eu sou um sofredor, olhe como eu sou diferente de todos, você jamais suportaria o peso que eu suporto. Pura vaidade. A própria vaidade dos conceitos não estão para os grandes homens, para as grandes almas. Antes, os grandes feitos se riem desses. Mas voltando aqui, falando da linha de sombra, que é aquela linha invisível que todos os homens não a veem, mas cruzam, portanto sente que a cruzaram sem saber o que é. E no romance de Joseph Conrad, o personagem que ele trabalha no navio, ele se obriga a, por uma sensação desconfortável, no dia seguinte é um dia bom, por conta daqueles impulsos da juventude, aquelas atitudes que são tomadas de modo precipitado, fizeram com que ele fosse buscar uma nova realidade. E aí, ele abandona o seu navio, o seu trabalho, para começar uma nova jornada. Mas eu não quero falar aqui do romance de Joseph Conrad de hoje, essa novela. Vamos tratar dos pensamentos. Eu utilizei a linha de sombra porque, nesse momento em que a linha de sombra é ultrapassada, em que conhecemos os sofrimentos comuns a todos, mas são provados de forma desigual, não falo desigualdade, naquelas superficialidades ditas sociais que são tratadas por aí. Eu estou falando de desigualdade quanto à porção do espírito que é capaz de resistir à ameaça que se apresenta a si. É disso que estou falando. Mas os próprios pensamentos possuem uma característica muito interessante. Como os seus pensamentos, voltando agora ao primeiro momento, são estabelecidos por afetos, possuímos um círculo concêntrico de afetos que já foram direcionados para trabalhar. São as nossas operárias. Esses afetos dão uma sensação, ou a primeira sensação, como eu falei, de que é você que está sentindo aquilo e não o outro. É onde você se identifica e coloca a linha de chegada, a linha final, a linha do início de partida e a linha de final, né? A linha de chegada. E a partir desse ponto, esse percurso é que é as sombras que você não sabe o que vai suceder. Pois bem, a sociedade moderna, as almas nessa modernidade são prisioneiras desse sentimento que desconhecem, mas são obrigadas a desfrutar. Todos são obrigados a comer da mesma porção, que é quase do mesmo prato, mas atribuindo gostos e texturas diferentes. Quando nos afeiçoamos a um pensamento, logo é como se entrássemos lentamente por um regato e fôssemos caminhando até onde não dá mais pé e o rio nos faça emergir, ou aqueles que conseguirem
boiar. Mas há aqueles que conseguem boiar, mas a sua visão é distante do pensamento que possuem, olhando para os céus como eternos sonhadores, e encantados com o azul, tentando desenhar as formas das nuvens, mas nada cientes de que o ambiente onde está não é conhecido de si mesmo. Ele é arrastado com o rio. São aqueles que levam a vida voltada para o exterior, já que não possuem consciência. Estão boiando sobre o rio. Porque são tão leves que nem sequer o rio quer fazer o esforço de puxá-los. Mas há também aqueles que desde a tenra infância, ou por conta de inúmeros problemas, por conta de traumas, sofrem um impacto maior dos próprios pensamentos. Por quê? Aqui eu vou utilizar um magro e verdadeiro conceito da ciência que pode ser colocado nessa observação. O seu cérebro, ele não sabe o que é realidade ou imaginação. E dito isto, agora que vem a parte interessante, como a ciência ela é débil e fraca, sendo o seu cérebro, a composição fisiológica, incapaz de discernir o que lhe sucede, ora, quem é este que é você que sabe aquilo que é real do que não é? Você sabe o que é verdadeiro e o que não é. Você sabe, ao olhar para uma comida e ao chegar perto dela, saber que se trata de uma decoração de plástico enfeitada em alguma mesa, em alguma loja, e sabe também um prato gostoso em cima de uma mesa na sua casa que alguém que você ama preparou. Ora, então o que é isso que distingue e discerne sobre essas coisas? Já que o cérebro não faz isso. Então você, mas eu consigo saber o que é falso e o que é que não é, nas coisas que eu olho. Ora, temos aí o espírito. Essa é a porção que alimenta a vida que há em você. A composição fisiológica é a operação mecânica dos dados que ela recebe. Ela é semelhante a funcionários que trabalham no estoque, armazenando. Somente isso. É o espírito que dá o peso e a associação das coisas, assim como a própria vitalidade ardente da realidade. Você sabe que não está num sonho. É por isso que muitos filósofos, por exemplo, Descartes vai utilizar essa premissa para saber o que é real. E ele comete grandes erros, mas o esforço é sincero em querer saber se ele está acordado ou sonhando. Mas os pensamentos, como eles sempre trabalham, mesmo que você não perceba, com os afetos que são depositados em você, com os seus afetos mais estimáveis, com aqueles afetos que você tem mais carinho, eles sempre estarão no fundo construindo narrativas. E há uma declaração que pode servir muito bem para definir como nós nos sentimos diante desse grande desafio de entender a constituição dos pensamentos e conseguir deixar permanentes aqueles pensamentos que nos são agradáveis e afastar aqueles que nos são enojados, que nos são indesejosos, que nos são aversivos. Camões, novamente, em um dos seus sonetos, descreve muito bem como é que nós nos sentimos. E ele começa: pensamentos que agora, novamente, cuidados vãos, em mim ressuscitais. Dizei-me, ainda não vos contentais de terdes quem vos tem tão descontente? Que fantasia é esta que presente, cada hora ante meus olhos me amostrais? Camões prossegue, dando início a essa explicação com os seguintes dizeres, quando ele fala: que pensamentos são esses? Vocês me mostram entre sombras e entre sonhos as suas aparências. Que fantasia é esta aqui presente? Cada hora ante meus olhos me mostrais.
com sombras e com sonhos atentais, ameaçais. Quem nem por sonhos pode ser contente. Dizei-me. Ele olha e tenta descrever o que está acontecendo com ele. Ele diz assim: dizei-me, eu que estou descontente, ainda você não está saciado de verdes quem vos tem tão triste? Que maldição é esta que a cada tempo você me coloca em grandes dúvidas, tentando me persuadir de que são verdadeiros? Ele coloca com sombras e com sonhos. Que fantasia é esta que presente? Vejo-vos, pensamentos alterados, e não quereis, de esquivos, declarar-me. Que é isto que vos traz tão enleados? Que, enleados, emaranhados, entrelaçados. Que é isto que vos traz tão enleados? Não me negueis, se andais para negar-me. Que se contra mim estáis alevantados, eu mesmo vos ajudarei a matar-me. Essa é a descrição. Camões coloca nas duas primeiras quadras do soneto como os pensamentos chegam apresentando cuidados, pensamentos que, novamente, com cuidados, você me angustia, me fazendo conceber as coisas que não desejo. Que pensamentos é esse? E essas sombras e esses sonhos que atentam os homens, Camões dizia que estavam deixando ele profundamente descontente. Ele não conseguia sair disso. Vejo-vos, pensamentos, vejo-vos de esquivos, e não quereis de esquivos declarar-me. Que é isto que vos traz tão enleados? As próprias naturezas que o pensamento nos infunde são naturezas que nós não conseguimos apalpar. São fugazes. E essa própria fugacidade dos pensamentos nos tira aquela certeza do domínio, da posse, de sentir que esgotamos naquilo algum conhecimento, mas nunca conhecemos. E como é que podemos lidar com as coisas que não conhecemos? Se elas estão lá como um dado inerente da nossa Constituição. Quando Camões escreve esse soneto, e é uma descrição perfeita, você observa que as características de um homem sofrendo no século XV são as mesmas. O que vai mudar é o aperfeiçoamento deste sofrimento. Que agora somos não só invadidos por nossos próprios pensamentos, mas por aqueles pensamentos duplicados que nos vêm de fora através da multiplicidade de informações nas redes sociais. Então, você chegou até aqui, escutou atentamente o que eu falei e diz: tá, meus pensamentos são velozes e eu nunca vou alcançá-los. E devo lutá-los contra ele de alguma forma, utilizando técnicas e métodos? Não. Há uma proliferação mentirosa nas mídias, ensinando técnicas para você dominar os pensamentos, ensinando fórmulas prontas de meditação e truques de respiração, em pensar em boas coisas. Ora, como que você vai pensar em boas coisas se os laços do seu coração se amarram com coisas que você desconhece, com coisas que você já imaginou ter ultrapassado e vencido? Aquelas coisas permanecerão como um dado seu até que um afeto maior as ocupa e emudeça. Ela é destronada por algo mais importante. E eu vou utilizar aqui algo que você pode observar de forma prática para entender como seus pensamentos funcionam. Eu não sei se você tem um nível de leitura adequado, já que os brasileiros são ensinados a ler muito mal, principalmente pelas universidades e pelas escolas.
O brasileiro não sabe verdadeiramente ler. Ele só sabe traduzir palavras com significados dicionarizados e muito mal. Esse que é o nível mais analfabeto da leitura. Se algum dia você lendo alguma obra que lhe deu uma impressão tão vertiginosa que a alegria que você sentiu você não conseguiu compartilhar com ninguém, essa sensação ela está muito ligada àquele adormecimento na leitura que é como um sonho. Baudelaire vai dizer, num poema que ele dedica a uma certa mulher, que desejando que os seus versos passem a outras eras, que ele quer que os versos dele façam com que as mentes sejam suspendidas em um sonho. É isso que a boa leitura faz. O bom estado de leitura, você está suspenso num sonho, em que você vê através daquela história e você a vive. Quando você está nesse nível de leitura, que é uma leitura profunda, que você está pensando ao mesmo tempo que não está, você está assim, assistindo com a sua imaginação o que está acontecendo, como se estivesse perdido em pensamento, e o mundo ao redor eclipsa e se escurece. E só existe você sendo imerso naquela história. Aquele nível de leitura onde não importa o que aconteça, nada o distrai, pois você está completamente absorto, envolvido em cada palavra. Você observa que nesse momento de profunda leitura, não há nenhuma sequência de pensamento externo. Até aqueles pensamentos inquietos que são característicos da leitura inicial, que fazem com que você muitas vezes dificultosamente se distraia com muitos estímulos. Se você tem essa prática de leitura, e se a leitura é um dado inerente e necessário do seu dia, você precisa ler boas obras assim como precisa comer e beber, então você entende o que eu estou dizendo. Se você não entende, precisa começar já. E lendo essa boa obra, você percebe que os pensamentos exteriores são suspendidos. E há o pensamento da leitura. Pois bem, esse pensamento é uma concentração. E essa concentração, ela não está tentando excluir nenhum pensamento, nem lutar contra eles, nem tampouco sentir-se impelida a rejeitá-los. Ah, eu estou lendo aqui, não me atrapalha. Não. Eles estão lá, mas você escolheu uma direção diferente. E essa direção diferente tem um propósito maior, que é a qualidade da leitura e o seu desejo em se impregnar daquela história. Ora, os pensamentos só atendem uma necessidade maior. A necessidade maior interpõe, como Camões dizia, os cuidados vãos que os pensamentos nos trazem. Fazendo isso, você desfaz essa sala de milhares de espelhos onde você se vê por diversas perspectivas, que são os pensamentos. Que é por isso que Camões dizia, esses pensamentos estão enleados, que é um pensamento que se junta a outro, outro que se junta a um. Ele confunde, ele tira a paz, muitas vezes o sono. Portanto, não é técnica de não pensar, ou de meditação, ou de suspender os juízos, qualquer espécie de técnica milenar, ou as próprias invenções mesquinhas e medíocres da ciência, não é isso. É a prioridade do seu afeto. Você precisa ter dentro de você um afeto que venha a reger todos os outros. Os outros nunca deixarão de existir. Todas as suas tendências escrupulosas, medíocres ou verdadeiras estarão conversando entre si, como senhoras de terras diferentes, buscando se haverá trégua ou guerra. É aí onde está a própria comissão dos pensamentos. Eles são estabelecidos por prioridades. E não tem, meu amigo, como ver se você tentar mentir para eles. Tentar dizer, não, eu prefiro isso aqui, não. Você precisa ter dentro de você esse abrigo, que é um afeto muito mais imponente e de envergadura incontestável, que ele, assentado em seu trono soberano, reja os ânimos de todos os outros. Aquietem-se.
Essa é a liderança. Essa é a forma de se governar o pensamento. É com uma estrutura maior que reja esses súditos, muitas vezes perniciosos. Esses súditos que muitas vezes querem e tentarão matar o seu senhorio, o seu governante. Essa é a luta. Portanto, pensem nisso. Procurem dentro de você um afeto maior que possa reger todos os outros. E se você não sabe como fazer isso, a literatura pode te ajudar. Como Camões dizia, pois ouçam a longa história dos meus males e curem a minha dor e curem a sua dor com a minha dor, que grandes mágoas podem curar mágoas. Tome exemplos de sofrimentos para organizar os seus. Por hoje é só, senhores.